Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Quero lhe dar as boas-vindas para esse culto de celebração. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, vai abençoar muito a sua vida. Então aproveite que o culto ainda está começando, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Vamos adorar a Deus, vamos louvar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor. Um bom culto, Deus te abençoe.
Amém, queridos. Depois desse louvor tão poderoso, eu quero reafirmar, que é uma alegria muito grande ter você aqui conectado conosco, a sua família. Que bom, nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua casa. E eu quero lembrar para você que nós já retornamos com o nosso culto presencial. Estamos funcionando aos domingos, sempre 10 horas da manhã. Então, se você puder estar conosco, se não tiver nenhuma comorbidade, nenhuma restrição, faça questão de estar conosco, porque nada substitui o culto presencial.
Amém, queridos? Então nós aguardamos você, aguardamos a sua família, para juntos estarmos celebrando ao Senhor aqui em nossa igreja, né? No nosso templo tão lindo que o Senhor nos deu. E agora nós vamos fazer o nosso Minuto Conexão, é aquele minuto especial que você tem para tirar uma foto, para enviar uma foto, para enviar o link desse culto. Deus vai falar muito com você nesse culto, você vai ter 1 minuto para fazer isso. Então prepara aí a sua câmera e vamos juntos fazer uma foto bem legal e postar nas redes sociais, tá bom? Então vou contar até 3 e você vai ter 1 minuto para fazer isso. 1, 2, 3. Minuto Conexão. Glória a Deus, estamos de volta e agora esse tempo tão precioso, tão especial, que é o momento do ofertório, é o momento onde nós temos a oportunidade de devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. E você pode fazer isso agora mesmo, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela, e devolvendo o seu dízimo e fazendo uma oferta generosa. Ou, se você preferir, ao longo da semana, ir até uma agência bancária, uma casa lotérica e demonstrando a sua fidelidade. É muito importante entender isso, querido, a importância de sermos fiéis ao Senhor, de sermos generosos na obra de Deus. Tudo o que acontece em nossa igreja local é através do seu dízimo, da sua oferta. Então não abra mão de ser um investidor, um potencializador do crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Nós estamos falando, baseado no texto de Gênesis capítulo 4, da oferta de Abel e de Caim. Na primeira semana eu falei da necessidade que nós temos de agradar a Deus. E aí Abel, ele teve o start, convenceu o seu irmão e fizeram um altar e ofereceram uma oferta ao Senhor. Na semana anterior, na semana passada, eu falei sobre a importância de não ofertarmos de qualquer maneira. E nós vimos as qualidades, na verdade as características da oferta de Abel e as características da oferta de Caim. E eu quero ainda seguir nessa linha para não ofertarmos de qualquer maneira. E eu quero sair um pouco de Gênesis e ler com você 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. E aqui nós vamos perceber 2 características importantes a fim de não ofertarmos de qualquer maneira. Diz assim o texto, que você conhece bem. O apóstolo Paulo, ele começa escrevendo assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. A gente já percebe aqui no verso 6 a primeira característica, de ofertarmos com generosidade. Nós vamos colher na proporção das nossas ofertas. Então, se você quer colher com fartura,
oferte com fartura. Se você quer colher de forma generosa, oferte com generosidade. E o texto segue: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós percebemos nesse verso 7 duas características importantes que precisam estar agregadas, às nossas ofertas e aos nossos dízimos. Primeira, nós vimos a importância da generosidade. Agora eu quero falar com você sobre gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos entender esse princípio e ao devolver o nosso dízimo, ao devolver a nossa oferta, isso precisa ser feito com o coração grato. E a outra característica que nós vemos é a alegria. Não é isso que a Bíblia fala? Que Deus ama quem dá com alegria. Então, é indispensável esse momento de ofertório, esse momento de entrega, nós estarmos alegres, nós estarmos felizes em poder investir no reino de Deus. E aí, o verso 8, onde está a promessa, nós vamos tomar posse juntos agora, que diz assim: e Deus, Ele é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Então, a promessa de Deus para aqueles que entendem o princípio da semeadura, para aqueles que praticam a semeadura, Deus promete nos abençoar. Eu quero orar por você, eu quero orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado, porque nós entendemos que esse é um tempo especial, um tempo onde nós temos a oportunidade de demonstrar alegria, de demonstrar gratidão, de sermos generosos e de maneira alguma ofertarmos de qualquer maneira. Queremos entregar algo com excelência para o Senhor. Abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã nesse momento. Deus, que no nome de Jesus o Senhor esteja abrindo as comportas, as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medidas sobre esta vida e sobre essa casa. Receba, querido, o melhor de Deus, receba a provisão de Deus, receba os recursos de Deus e seja generoso. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe e uma boa semeadura. You said your house of prayer would be marked with joy. Yes, you said your house of prayer would be marked with joy. You said your house of prayer would be marked with joy. Vamos juntos conferir a nossa programação. Esse é o Paz News. O crescimento espiritual deve fazer parte da vida cristã. Então vamos crescer juntos com as nossas reuniões virtuais que acontecem toda segunda-feira às 20 horas com os nossos pastores Lúcio e Heloísa. Fiquem ligados nos grupos do WhatsApp e entrem na reunião através do link compartilhado. Como é bom andar com pessoas que nos fazem crescer. Se você não faz parte de um life group, acesse o nosso site e encontre os links das nossas reuniões virtuais semanais. Se você já faz parte de um,
Convide alguém especial essa semana. Devemos cuidar bem das pessoas. Todos nós fomos escolhidos para frutificar e que nossos frutos permaneçam. Por isso, temos a oportunidade de nos qualificar cada vez mais através do Tadel, que é uma ferramenta poderosa para nós que somos discípulos comprometidos com a obra de Deus. Nós nos reunimos toda terça-feira às 20h30 através do Zoom. Não fique de fora! Toda sexta-feira, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, o Culto da Vitória traz uma mensagem poderosa e edificante para a sua vida. Venha receber mais de Deus. Então é isso, pessoal. Mas não deixem de ficar conectados conosco através do nosso canal no YouTube e das nossas redes sociais. Agora fique com a ministração da Palavra de Deus. Tchau! Olá, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia ou acompanhar aqui onde estará escrito Ezequiel capítulo 47, versos de 1 a 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: O homem que levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede até Englaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Essa palavra está contextualizada no momento em que o profeta Ezequiel tinha uma visão do Senhor. E o Espírito Santo conduziu ele por diversos lugares, momentos durante essa visão. E aqui no capítulo 47, ele tem a visão do templo. Águas que saíam do templo formavam um rio, e esse rio ele ia também para o Mar Morto. E onde esse rio passava, inclusive no Mar Morto, ele levava vida. E a partir dessa visão de Ezequiel, nós vamos ter uma interpretação no sentido neotestamentário, porque nós precisamos entender que o Velho Testamento ele está aqui para o nosso ensinamento. Mas a chave para compreendermos é Jesus.
é o Evangelho. Então, nós precisamos estar muito atentos àquilo que o Senhor nos ensina hoje, igreja dos nossos dias, a partir de Cristo. Então, a primeira coisa que nós vemos é que há um templo, e desse templo há uma nascente desse rio. Esse rio é a representação do Espírito Santo. E o templo, ele se refere a nós, que somos templo do Espírito Santo. Então, eu gostaria que você lesse comigo alguns textos no Novo Testamento. Nós vamos ver primeiramente, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, o apóstolo Paulo, ele está aqui falando pelo Espírito Santo que nós somos santuário de Deus. Hoje, o Espírito Santo habita dentro dos nossos corações, de todo aquele que entregou sua vida a Jesus e anda em novidade de vida. O Espírito Santo habita em nós. Nesse texto de Ezequiel, ele tem a visão do templo. Eles tinham a dimensão do templo como uma construção. Mas, a partir de Jesus, nós sabemos, com a morte e ressurreição de Jesus, que nós nos tornamos templo de Deus. E que o Espírito Santo, ao descer à terra, ele veio habitar no coração dos discípulos. Então, João 7, de 37 a 39, nós vemos o próprio Senhor Jesus falando sobre isso. Então, acompanhe comigo agora, João, capítulo 7, de 37 a 39. Amém? Diz assim a palavra: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito, com letra maiúscula, ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. É muito interessante essa passagem de João 7, porque havia a celebração aqui da festa das cabanas. Jesus estava na Galileia nesse momento. E houve uma questão com seus irmãos de sangue de Jesus, que não acreditavam no seu chamado, do seu propósito, desconfiavam do seu chamado. E ele decide ir a essa festa, depois que os irmãos vão, está escrito no texto, escondido, para saber o que as pessoas falavam a seu respeito. E alguns falavam que ele poderia ser um profeta, que ele poderia ser um bom homem. E diz o texto em João 7, no verso 14... quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Então, no início, ele foi escondido. E quando ela estava na metade, ele foi para o templo e se revelou e ensinou. E diz esse texto que, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Ele deixa para falar no dia mais importante da festa aquilo que é mais importante para nós hoje. Ou seja, que o Espírito Santo estaria habitando dentro de nós e que ele fluiria como rios de água viva. Jesus deixa essa revelação a mais importante para falar no momento mais importante dessa festa. Não é à toa, a própria palavra fala isso. E ele diz que ele se referia ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele
crescem. Isso é muito importante nós entendermos. Nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando nós cremos nele. E crer é uma ação, crer é andar com Jesus. Crer não é apenas acreditar que ele veio, que ele fez grandes sinais, ou até que ele realmente é Deus, reconhecer a divindade de Cristo, mas é andar com ele, é se submeter a ele. Então, ainda em João 4, eu não vou ler agora, naquela conversa com a samaritana, quando Jesus diz que se ela lhe pedisse, ele daria água viva. E quem bebesse daquela água, que era o poço de Jacó ali, representado pela humanidade, aquilo que a humanidade pode nos dar, teria sede, porque nós não somos saciados da nossa crise existencial, nas nossas batalhas existenciais, por aquilo que o homem faz por si só, pela força do nosso braço. Nós precisamos da água viva. E Jesus fala para aquela mulher: você teria me pedido e eu teria lhe dado essa água viva. E essa água viva seria em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, esse primeiro ponto, quando Ezequiel olha aquele templo, o Espírito Santo já estava mostrando aquilo que aconteceria no futuro. Esse templo representa a todos nós que temos o Espírito Santo fluindo através de nós. O segundo arco ou dimensão que nós vemos nessa passagem é a dimensão do profeta, com aquele homem que o guiava, entrando no rio. E isso fala sobre intenção e intencionalidade no relacionamento com o Espírito Santo. Nós imaginamos que esse rio é o Espírito Santo. E esse rio de Deus está à nossa disposição, mas nós precisamos nos relacionar com ele. À medida que aquele homem, que o profeta, se deixava ser guiado pelo rio, primeiro pelo homem e depois pelo rio, ele vai decidindo ir mais fundo. Primeiro ele anda 500 metros, que a Bíblia fala sobre 1000 côvados, essa na NVI está em metragem, e a água está no tornozelo. Depois ele anda mais 500 metros, a água está no joelho, depois a água está na cintura. Então ele vai avançando, mas há aqui uma intencionalidade dele de entrar naquele rio. E a primeira coisa que eu quero falar nesse tópico é que nós precisamos ser intencionais em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo Atos, capítulo 10, de 30 a 33. Eu não vou aprofundar tanto nesse texto, aliás, ele vale uma mensagem. Atos 10, de 30 a 33. Que fala sobre Cornélio, que era um centurião, e se nós virmos um pouco antes, no verso 22, diz que ele era um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu, e um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Na verdade, Pedro recebe essa mensagem de que Cornélio, que era um centurião romano, ele não era judeu, ele recebeu uma mensagem do Senhor. E Cornélio manda chamar o apóstolo Pedro. Então, há uma intenção de Cornélio de buscar mais a Deus. E aí, nos versos 30 a 33, diz: Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a essa hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração, lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir
tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então, Cornélio estava com fome de Deus, com sede de Deus. Ele queria mais do que aquela revelação de um anjo ter falado com ele. Ele queria saber mais de Deus. Ele tinha intenção firme. Aqui ele já não estava mais com as águas no tornozelo, talvez nem do joelho, talvez já estivesse subindo pela cintura. Ele queria mais de Deus. E nesse encontro ele chama as pessoas mais íntimas, chama a sua família. E aí Pedro vai e Pedro fala do ministério de Jesus, de quem foi Jesus, o que Jesus fez. Aí no verso 44 nós lemos: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. Que lindo! Aqui, Cornélio já estava transbordando do Espírito Santo, porque ele tinha intencionalidade. Há também uma outra passagem que eu gostaria de ver com você, no segundo livro de Reis, capítulo 13, que já nos mostra o contrário. Uma pessoa que não teve essa intencionalidade bem assertiva. Segundo Reis, capítulo 13, 14 a 17. Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel, quando pegou. Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Quem determinou aquele limite? Imagina a cena: tal profeta com a mão sobre a mão do rei, ele com um arco. E ele atirou. Quem atirou foi o profeta? Foi Deus? Não, foi o rei. Mas quando o profeta larga a mão dele e fala: agora você atira no chão, ele só fez isso poucas vezes. 3 vezes. Quando ele deveria ter tido mais gana ainda para fazer. Então, às vezes, nós reclamamos: mas por que eu não sinto o Espírito Santo? Por que eu não tenho mais comunhão com Deus? Por que eu sinto que eu não fluo mais em Deus? Nós precisamos saber se a nossa intencionalidade está clara, está bem focada. O que você quer de Deus? O que você quer do Espírito Santo? Qual é o nível de relacionamento que você deseja com ele? Jesus falou que algumas pessoas dariam 30, 60, 100 por um. Não é porque Deus esteja limitado em nós, mas é porque nós limitamos o poder, o fluir de Deus em nós e através de nós. E é isso que esse texto nos ensina. Em Isaías 47, que nós precisamos ter intencionalidade. A segunda coisa que nós vemos é que não há limites. Nós somos chamados às águas profundas. O chamado de Deus é para todos, e nesse ponto Jesus é altamente democrático. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. Vinde, comprai, bebei. Então, ele sempre fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É para todos.
Foi para Cornélio, um romano, mas era também para Pedro, que era um apóstolo. E Cornélio, ele venceu todas as barreiras culturais, sociais, religiosas, e ele foi fundo em Deus. Ele queria águas profundas. Mas Jeoás, que era rei de Israel, já não era tão profundo assim. Então, quem faz essa distinção é Deus? Não. Nós determinamos o limite. Isaías 54, 2 e 3, uma passagem muito bem conhecida. Eu gostaria que você lesse comigo Isaías, até louvores em cima desse texto. Isaías 54, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. A gente até canta, né? Para a direita, para a esquerda. Mas quem é que impede o nosso crescimento? Somos nós. Porque o Senhor fala, não impeças, não pare. O pastor Luciano Subirá tem uma mensagem cujo nome é Entrando no Rio de Deus. Ele tangeia um pouco com aquilo que eu estou falando, mas ele vai para uma outra direção, ele aprofunda uma outra questão. Mas ele, em um momento, ele fala o seguinte: há uma progressão, uma meta, uma determinação. O volume, a profundidade aumentam à medida que entramos. E qual é o limite? Qual é o limite? O limite é aquilo que eu decido em relação ao governo de Deus na minha vida. Porque enquanto eu dou pé, eu consigo andar. Mas há um momento nas águas profundas que meus pés não dão mais no chão. E nesse momento eu vou escolher se eu vou voltar, parar, ou se eu vou me deixar ser governada pelo rio de Deus, pelo Espírito Santo. E um terceiro ponto que nós aprendemos aqui: à medida que aprofundamos, nós somos mais guiados pelo Espírito Santo, porque nós saímos da zona de conforto, de ter o pé no chão. João 16, 13 e 14, Jesus falando sobre o Espírito Santo. João 16, 13 e 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Atos 16, 6 a 9, nós vemos o apóstolo Paulo aqui já convertido, junto com sua equipe de discípulos, sendo guiado pelo Espírito Santo. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia, desceram a Troade, e aí ele tem a visão de um macedônio que fala: venha a Macedônia, venha até nós, e eles sabe que é a direção do Espírito Santo. Então você vê o Espírito Santo guiando as decisões, guiando as orientações, porque ele já estava em águas profundas. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o que vai me fazer crescer? O que vai me fazer andar nas águas profundas? É a minha intencionalidade
e é a minha interação com o Espírito Santo. Depois nós vemos ainda nesse texto de Ezequiel 47 um novo arco. E aí, nessa transição, se nós fizéssemos isso como um filme, começa no templo, vai para o rio, e agora nós vemos uma nova direção. E o Espírito Santo, ele fala ao profeta: Filho do homem, você vê isto? Ou seja, aquele homem que guiava o profeta, que nós acreditamos que é a figura do Senhor falando para ele, a representação do próprio Deus falando para ele, você vê isto? E eu quero falar a mesma coisa para você que está em casa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você vê isto? O quê? O que há para ser visto? E aí nós vemos no verso 6 a 12, esse rio passando por regiões que eram regiões não saudáveis, transformando esses lugares. A primeira coisa que nós vemos é que é um rio que traz vida. O Espírito Santo, ele traz vida aos nossos corações. Efésios 2, verso 1, diz assim, Efésios 2, 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Agora, versos 4 a 6. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E aquele homem pergunta para o profeta, você vê isso? E eu pergunto para você, você está vendo isso na sua vida? Você consegue ver esse rio de Deus, o Espírito Santo trazendo vida a você? E nós vamos ver o que mais esse texto fala sobre isso. Aonde, voltando para Ezequiel, eu quero aprofundar bem esse texto de Ezequiel. Essa água, versículo 8, flui na direção da região situada ao leste e desce até o Arabá, onde entra no mar. Gente, é um mar morto. Então, nós vimos em Efésios que diz que o Senhor nos trouxe vida quando estávamos mortos. Então, esse é um texto profético para aquilo que Jesus faria futuramente. Amém? Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Isso é tão maravilhoso. Essa vida com Deus que transforma-nos de dentro para fora, transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Deus, ele começa a nos ensinar, nós passamos a viver a nossa nova identidade em Cristo, nos tornando mais semelhantes a Cristo, mas isso tudo através da obra do Espírito Santo. E esse terceiro ponto é o agir do Espírito Santo em nós, mas também através de nós. Diz aqui, continuando, no verso 10, pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede até o Englaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Aqui fala de prosperidade, aqui fala de bênção, aqui fala de testemunho. E essa palavra do profeta continua ecoando, dada ao profeta, você vê isto? Você está vendo isso na sua vida? Como você está hoje, após a sua entrega a Jesus? Quantos côvados você já andou nessa caminhada? E você que nunca experimentou isso, talvez as águas não estejam nem no tornozelo, talvez você esteja na beirada desse rio, olhando para ele, e eu estou falando para você, entra.
Tenha essa experiência com Deus. Você nunca mais será o mesmo. E entregue-se a Ele. Ande pelas águas. Acredite que a sua experiência com Deus ela seja crescente. Mas algo me chamou muito a atenção nesse texto. Lá no verso 11, é interessante que ele está bem no meio do texto. Ele poderia estar no final, mas ele vem no meio e tem um sentido para isso. Mas, você tem aqui uma conjunção adversativa, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Você está falando um rio que traz vida a tudo, e de repente você se depara com charcos e pântanos que não são atingidos pelo rio. E isso fala sobre áreas da nossa vida em que nós não permitimos que o rio de Deus, que o Espírito Santo atinja. É possível uma pessoa que se entregou a Jesus, que é templo do Espírito Santo, que flui em Deus e que quer caminhar em águas profundas, ter áreas das suas vidas não atingidas? Sim. Sim. E isso talvez não determine a sua salvação, mas vai determinar com certeza a qualidade da sua vida. Em Apocalipse 3:20, nós lemos, não vou ler esse texto, eu vou falar: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então, ele diz que ele está batendo a porta, e a pessoa vai abrir a porta, ele vai entrar, e ele vai cear com essa pessoa, e essa pessoa com ele. Jesus não está falando isso para uma pessoa que nunca se entregou a ele. Ele está falando isso para uma igreja, a igreja de Laodiceia, que achava que era uma igreja rica, que era uma igreja que tinha visões, mas o Senhor fala que eles eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Jesus estava do lado de fora da igreja e eles achavam que Jesus estava dentro. Então, o Senhor continua falando conosco, com muito amor. E aí, o amor de Deus é incomparável, é insuperável. O Espírito Santo não força a barra. Ele nos abraça, ele nos mostra raízes de amargura, ressentimentos, áreas da nossa vida que precisam ser liberadas. Em Jeremias, capítulo 17, convido você que leia comigo, o profeta Jeremias, capítulo 17, a partir do verso 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Uma paradinha. Lê lá no texto de Ezequiel que fala que esse pântano e esse charco terminariam em sal. E aqui o texto de Jeremias, ele está falando sobre isso. O que é esse sal? Não é a figura abençoada do sal da terra, não. Fala sobre um lugar árido do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aí o profeta termina dizendo: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Se você para só aqui, você vai ficar: meu Deus, eu sou uma pessoa enganosa. O meu coração vive no alto engano, mas Deus continua no verso 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente,
para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Por isso que a palavra de Deus, ela não pode ser vista fora de contexto. Há pessoas que falam, está vendo? Está escrito, maldito o homem que confia no homem. Por isso que é eu e Deus, Deus e eu, não preciso estar em igreja alguma. Isso não é verdade, isso é pretexto, isso é uma interpretação errônea das Escrituras, que não precisam de atualização. As Escrituras não precisam ser atualizadas. Nós é que precisamos nos adaptar à vontade de Deus, porque Jesus é a chave perfeita para a interpretação das Escrituras. E o que está querendo colocar aqui é que se nós não nos deixarmos ser tratados nessas áreas de pântano, de charco, nessas nhacas, nos pecados secretos, nas questões não ou mal resolvidas, isso vai nos deixar áridos, sem a ação do Espírito Santo, porque estaremos apenas lutando na força do nosso braço. E não é o que Deus quer para mim, nem para você. O Senhor tem uma vida abundante para nos dar, amém? Nós não precisamos viver assim. E por fim, ainda nesse texto, nós vemos a frutificação. É interessante porque o que me chamou muita atenção quando eu estava meditando Isaías 47 é que essa passagem de charcos e pântanos está bem no centro do texto. E logo em seguida continua: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Sabe o que isso está querendo dizer? Que não importa as nossas decisões, o Espírito Santo vai continuar agindo. Não importa a nossa pequenez. Se eu recuo, se eu não desejo as águas profundas, o Espírito Santo não vai deixar de agir por minha causa. Eu é que vou sair perdendo, mas ele vai agir mesmo assim, porque o reino é dele. O chamado é dele, a igreja é dele. Deus não depende de mim. Ele quer me usar, ele quer fluir através de mim para levar cura, levar testemunho, para alcançar pessoas como eu estou sendo alcançado. Mas se eu resisto a isso, Deus vai continuar agindo através de outros, porque o rio não para. O rio não para no pântano, nem no charco. O rio continua, porque ele é um rio de vida. E eu quero concluir dizendo que fluir no Espírito Santo significa deixar que ele influencie a nossa própria vida e se expresse em nós e através de nós. Eu fiz uma pesquisa da palavra influenciar. Ela vem de um substantivo latino, influentia, e ela entrou na língua portuguesa no século XIX. Originalmente, esse influentia significava ação atribuída aos astros sobre o destino humano. Olha que interessante. A raiz, a originalidade da palavra influentia, que vem depois do verbo influenciar, o sentido, a origem era ação atribuída aos astros sobre o destino humano. Se nós trouxermos esse significado hoje no sentido espiritual, eu diria lá no meu apócrifo, Raquel 5, verso 11, ação atribuída ao Espírito Santo em e através da nossa vida, nos tornando influenciadores em nossa geração. Aleluia! E é isso que Jesus deixou, e eu quero terminar essa mensagem, antes de orarmos, com esse texto, que é o texto mais lindo, se eu poderia assim dizer que há passagens mais lindas que outras, mas que fala do desejo do coração de Deus para nós, que está em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aleluias por isso. Que lindo. Obrigada, Senhor. E eu quero fazer uma oração um pouco diferente. Existe uma música que eu vou ler e essa letra será a nossa oração. Gostaria que você recebesse como a nossa oração no final dessa mensagem. Rio de Deus, flua pelas ruas. Rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça e misericórdia. Rio de Deus, suba pelos morros. Rio de Deus, brote dos desertos, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça e misericórdia. Pai de amor, Tu és bem-vindo neste lugar. Doce Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Flua em mim, Tu és bem-vindo neste lugar. Rio de Deus, entre pelas grades, pelos charcos, pelos pântanos. Rio de Deus, rompa as prisões. Você que se sente preso, aprisionado, limitado, que você seja liberto pelo Rio de Deus, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, cure os enfermos, aqueles que têm uma enfermidade, que estão em seus lares agora, onde estiverem, agora ou futuramente, que recebam a manifestação da cura do Senhor. Rio de Deus, inunda as nações, traga cura às nações, Senhor, traga solução nesse momento de crise e caos que estamos vivendo, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando às nações graça e misericórdia. Pai de amor, Tu és bem-vindo neste lugar, na minha vida, que sou o templo do Espírito Santo. Pai de amor, doce Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar, flua em mim e através de mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Deixa fluir o Rio de Deus. Eu falo a minha alma, deixa fluir o Rio de Deus. Eu falo ao meu próprio coração, deixa fluir o Rio de Deus. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. E aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Amém. Amém. Eu espero que você tenha sido edificado, assim como eu fui muito edificada nessa mensagem. Que o Senhor abençoe você. Se você quiser entrar em contato conosco, saber mais sobre essa vida com Deus, nós somos da Paz Church. Você pode entrar em contato, falando, dando uma mensagem, um recado para nós. Nós estaremos muito felizes em orar e conhecer você melhor. Também comenta aqui embaixo o que você achou dessa mensagem, compartilha, seja membro do nosso canal e que você tenha uma semana de muitas bênçãos, fluindo no Rio de Deus.
Missionários, tudo bem? Como vocês estão? Hoje vamos ter um episódio muito especial e importante. Os últimos 3 episódios, Joshua aprendeu como usar a espada laser do Espírito. Hoje vamos rever esses conceitos tão importantes para vocês também poder usarem essa arma poderosa contra o inimigo das nossas almas, ok? Então, quero começar com o primeiro. A primeira coisa que Joshua aprendeu foi de ler a Bíblia. Aqui vocês podem ver, tenho muitas Bíblias no grego, no hebraico, português também. E é muito importante ler a Bíblia todo dia. Tem que ser algo que toda a nossa vida nós vamos aprofundando, estudando e lendo a Bíblia. Missionários, eu vou falar para vocês a minha experiência quando eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Eu fui criado no Chile como filho de missionário e eu lembro que eu não gostava. Meus pais são dos Estados Unidos, éramos missionários gringos lá no Chile, só que éramos gringos pobres. Eu olhava para outros americanos que estavam lá no Chile, todos ricos, com casas grandes, carros grandes, com videogame. Meu Deus, minha família sofria. Eu só comia feijão e arroz todo dia. Nem comia carne porque não tínhamos dinheiro. Éramos missionários na miséria. Então, um dia, meu pai chegou para mim e perguntou: o que você quer ser quando você crescer? E eu falei: eu quero ser qualquer coisa menos um pastor. Eu quero ser qualquer coisa menos pastor. Porque é uma miséria ser um pastor. Eu quero ter videogame, eu quero ter uma casa, um carro. E, meu Deus, não quero ser pastor porque não quero ser pobre. Então, meu Deus, essa era a minha atitude. Mas, depois de um tempo, meu líder na igreja me desafiou a orar 1 hora por dia e ler a minha Bíblia todos os dias. Eu orava e lia a Bíblia por 1 hora. Eu lembro que o primeiro dia foi muito difícil, muito chato. Eu não entendia nada da Bíblia. Ai, foi difícil. Segundo dia, muito difícil. Primeira semana, muito difícil, mas eu sabia que Deus queria fazer algo na minha vida. E eu, pela fé, eu orava, lia a Bíblia. Depois de 6 semanas, eu senti uma mudança muito forte na minha vida. E pela primeira vez, quando eu abri e comecei a ler a Bíblia, Deus começou a falar. Eu sentia a voz dele, eu entendia e o Espírito Santo falava para mim. E depois de vários meses, meu coração foi totalmente transformado. Eu passei de ser aquela criança que não queria ter nada a ver com o ministério, passei a ser uma pessoa, uma criança que eu sabia que eu tinha um chamado de Deus e que eu teria que ser um missionário para alcançar as nações. A segunda coisa que Joshua aprendeu foi a decorar versículos bíblicos. Aqui tenho nas minhas mãos cartões com versículos que eu sempre usei desde criança. Eu tinha cartões com versículos e eu ia decorando todo dia. Então, é importante decorar. Primeiro, a Bíblia diz que quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, não vamos pecar contra ele. E segundo, se temos a palavra de Deus dentro de nosso coração, vamos poder falar a palavra de Deus e ajudar a muitas outras pessoas. Então, muito importante decorar a palavra de Deus. Eu lembro que quando era muito jovem e senti esse chamado de Deus, eu comecei a decorar versículos bíblicos para poder compartilhar o Evangelho e falar para outras pessoas.
Então eu lembro decorando muitos versículos sobre como ser salvo, sobre salvação. Eu ia todo final de semana para o parque e eu começava a compartilhar a palavra de Deus e o evangelho de Deus para as pessoas no parque. E foi interessante, eu fiz isso por anos. E muitas pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador por causa de que deu para eu decorar versículos e compartilhar a palavra de Deus e o evangelho. Então Joshua aprendeu várias coisas. A terceira coisa que ele aprendeu foi sobre meditar na palavra de Deus. Agora, meditar tem várias coisas. Primeiro, temos que pedir a Deus nos falar através da palavra de Deus. Não é só ler, não. Pegamos a Bíblia e dizemos: Espírito Santo, por favor, me ajude, fale a minha vida, meu coração através da sua palavra. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa de meditar é que você vai bem devagar, lendo palavra por palavra. Em vez de ler rápido, vai bem devagar. Por exemplo, estou lendo agora aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Uau, esse é um versículo muito forte, muito profundo. E não dá só ler uma vez e pronto. Não, você tem que ir ler de novo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, meu Deus, e começa a meditar. Normalmente queremos odiar nosso inimigo, mas aqui diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então vamos dividir a palavra de Deus, palavra por palavra, que Deus está falando para mim, bem devagar. Então, primeiro temos que pedir para o Espírito Santo nos falar. Número 2, lemos bem devagar, palavra por palavra, meditando, pensando o que significa ir profundo. E número 3, pegue caneta, pegue papel e comece a escrever o que o Espírito Santo está falando para a sua vida. Se você não escreve, você vai esquecer. Não esqueça, escreva tudo o que o Espírito Santo fala para a sua vida. Missionários, a última coisa que Joshua aprendeu foi de aplicar a palavra de Deus para a sua vida. É importante entender que a Bíblia não foi só para aquelas pessoas que estavam vivas faz 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Não, a Bíblia aplica a nossa vida agora, em toda circunstância que está na sua vida. Agora, então, o inimigo tem várias maneiras que tenta atrapalhar quando lemos, estudamos, meditamos, aplicamos a palavra de Deus. O primeiro é que você está tentando ler a Bíblia e de repente você fica muito cansado. Que tal uma sonequinha agora? Soninho? Vamos fazer uma massagem para relaxar. A segunda maneira que o inimigo tenta atrapalhar é que você começa a pensar: muito chato ler a Bíblia, não entendo nada, que chato. Prefiro estar jogando videogames ou fazendo qualquer outra coisa. Aminadab gerou quem? Nação gerou a Salmão. Que chato! Salmão gerou... Não, isso é muito chato. Salmão? Ninguém entende nada, tá vendo? Nem você entende. Salmão. Isso é muito chato. A terceira maneira que o inimigo tenta te distrair é através de o celular, as mídias sociais, a mídia, todas essas coisas que tem muita cor, muito atraentes.
Ele tenta te tentar com isso. Que tal um Instagram agora? Um pouquinho. É Olha, muito divertido. Lembra daquele Olha vídeo? que gatos. É mais legal que a Bíblia, vem. É muito engraçado. Olha, É muito bom. tá com medo dos vegetais lá. Pode fechar a Bíblia. Fecha. Isso é muito mais divertido que a Bíblia. Olha como você sorri. Isso é muito legal. Muito bem. E a quarta coisa que o inimigo tenta jogar para ti enquanto você lê a Bíblia, ele começa a colocar pensamentos negativos de que aquilo não é para ti. Isso não aplica para ti. Talvez Deus abençoe muitas outras pessoas, mas não vai te abençoar. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode? Mentira. Você lembra tanto de vezes que você já pisou na bola? Nananina não pode nada. Pois é, né? Ontem eu esqueci. Exatamente, tá vendo como não é verdade? Acabei dormindo 2 horas da manhã. O inimigo está tentando atrapalhar a Joshua enquanto ele lê, estuda e medita a Bíblia. Vamos ver o que acontece. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme. Dorme, Joshua. O Senhor é o... Dorme. É melhor dormir. Dorme, Josh. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme logo. Não. Dorme logo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Joshua tá resistindo. Vamos atacar de novo. Bora. Falta nada. Nada lhe faltará? Como assim, mano? É mentira isso. Na semana passada você queria comprar aquele videogame e faltou. É verdade? A palavra de Deus nunca mente. Nada nunca me faltou e nunca me faltará. O que a gente faz? Joshua continua resistindo ao nosso ataque. A gente não pode desistir. Não vamos. WhatsApp. Vídeo do gatinho. Lembra? É mais legal que a Bíblia. Não. Não. Olha como é muito mais legal. Não. 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 Eu vejo pastagens aí contra o meu repouso. Eu não acredito. Joshua está muito forte, está resistindo a Vamos tudo. tentar. Vamos tentar. Da morte. Ele não desiste Não tem nunca. mal nenhum. Pare com Tu estás isso. comigo. Tenta arrancar ele dessa cadeira. Salmo 23 é uma mentira. Quando Deus... Certamente, a bondade e misericórdia de Deus era. me seguirão Já todos era. os dias da minha vida. Uau! Joshua acaba de vencer o inimigo! Que legal! Maravilhoso! Agora vamos todos cantar juntos uma canção para nos lembrar as 4 coisas que precisamos para crescer na palavra de Deus e poder usar a espada laser do Espírito. Primeiro é ler, número 2 é decorar, número 3 é meditar e número 4 é aplicar. Quero ter o coração cheio da palavra de Deus. A minha espada queima com o fogo de Deus. Quando eu medito, quando eu aplico em cada situação, me encho de poder, posição de batalha com a espada entro em ação. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico a palavra. Leio a palavra, decoro
decoro a palavra, medito e aplico. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico a palavra. Leio, decoro, medito, aplico.